Alô, galera do Torne Seu Programador, bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a aula 54 com o assunto de construindo uma API criando por post, tá legal? Então hoje a gente vai criar os nossos dados, acessando os nossos controllers, mandando os dados até o nosso banco de dados, fazendo um post para a nossa API, tá legal? A gente vai falar um pouco do que a gente viu então na aula anterior e aí vamos executar todo o plano que a gente tem para fazer na aula de hoje, tá legal? Vamos começar a aula. Bom, pessoal, na aula anterior a gente falou sobre buscando por ID, né? Então a gente fez o quê? A gente viu que como criando com um TDD, a gente já tinha criado, então, uma busca por ID lá no nosso modelo, né? Então a gente tem aqui ó, a representação de como fosse o nosso serviço, como que é a nossa aplicação, e a gente já viu que aqui na validação de modelo, no nosso TDD, a gente já tinha criado aqui, então, testes para buscar o nosso usuário por ID, né? Depois que a gente fez isso, a gente precisou então criar uma rota nova para que a gente buscasse por ID através do nosso controller, retornando para a nossa view então o JSON que a gente precisa, tá legal? Então o que a gente fez? A gente criou então um teste de controller que batia então no nosso controller e esse teste retornava para a gente, para a nossa view, os dados que a gente quis. Depois que a gente fez tudo isso, no final da aula a gente testou para ver se estava tudo funcionando. E aí, para nossa surpresa, funcionou tudo perfeitamente. Quando a gente digitou aqui, ó, localhost /usuários /5.json, ele trazia perfeitamente no nosso browser um JSON do usuário que tem o ID 5, tá legal? Então funcionou muito bem isso daí. Funcionou para o usuário que tem o ID 5, o ID 6, etc. Ou seja, buscar os nossos dados pela API por ID funcionou da maneira que a gente esperava, tá legal? Bom, na aula de hoje, gente, a gente vai falar sobre post, né? O que seria um post? Um post é um verbo HTTP para que a gente mande os dados que a gente está querendo enviar para o nosso servidor via post para que a gente possa criar alguma coisa. Então, toda vez que você está utilizando o verbo post, utilizando o HTTP, normalmente você está enviando dados lá para o seu servidor e esses dados você quer colocar isso provavelmente na sua base de dados. Então, quando você vê algum sistema que lá nos métodos do form e no HTML estiver o método post, é porque a gente está querendo criar alguma coisa, tá legal? Em alguns sistemas convencionais, o pessoal usa o método post para criar, para apagar e para atualizar, ok? Porém, com uma API, gente, a gente tem que respeitar alguns métodos, tá? Então, o método post a gente usa para criar, o método put para atualizar, o método delete para deletar alguma coisa, tá? Então, a gente vai respeitar os verbos HTTP para fazer a nossa aplicação REST funcionar da maneira que a gente quer, tá legal? Perfeito, gente. Então, é essa a ação que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente vai mexer bastante no nosso teste de controller para que ele possibilite fazer um post lá para o nosso controller, mandando os dados que eu quero que seja cadastrado, tá legal? E aí quando eu mando isso via post, ele vai acessar o nosso modelo, através do nosso modelo ele cria o dado lá no banco de dados, retorna para a gente falando se criou com sucesso ou não, e retorna para o nosso controller a ação falando que deu tudo certo, ok? Nosso controller manda para a view a mensagem se criou ou não, e o status, depois que a gente criou algum dado, a gente vai retornar o status code como 201, tá? Se vocês olharem na minha aula de HTTP, eu falo para vocês alguns verbos HTTP que a gente utiliza e também alguns status code que a gente cria, então, para quando a gente está fazendo algum site, tá legal? Numa API, gente, a parte de view da nossa API, ou seja, a API, ela é algo que fica restrito, que normalmente um usuário comum não fica acessando do browser, porque é um monte de código e normalmente um usuário comum não vai ver isso. O usuário comum ele vê o HTML com o CSS tudo bonitinho. Na nossa API, a gente tem que dar as respostas para outro tipo de usuário. Qual que é o usuário que utiliza a nossa API? Provavelmente, o usuário que utiliza a nossa API seja ali um aplicativo, ok? Ou seja ali um outro website, né? Que utiliza normalmente uma API. Não o usuário comum. O usuário comum, ele costuma ver o HTML. Ele não vê o ponto .json
.json e nem o XML, ok? Quando ele vê, isso não é algo amigável para o usuário. Isso normalmente quem trata com XML com JSON é um desenvolvedor ou algum analista que está entendendo como é que funciona a documentação da API. Mas o seu usuário final, ele acessa o HTML. Então, quando a gente está construindo uma API, a gente precisa fazer ela dar os status HTTP de uma forma que a máquina consiga entender. Ou seja, o nosso aplicativo ou o nosso site consiga entender que a gente fez aquilo que a gente necessitava, né? Então, qual que é a resposta que a gente dá para o nosso site, para o nosso aplicativo ou para o nosso site? Os status code que eu estou utilizando. Por exemplo, eu estou criando, eu dou ali o 201. Se desse algum erro, eu retornava ali o 400, provavelmente porque é bad request, ok? Eu mandei uma requisição inválida. E assim vai. Se eu não estou autorizado, 401, unauthorized, e assim vai. Então a ideia agora é a gente utilizar bastante os status codes do próprio HTTP para que a gente possa então criar a nossa API dando todas as respostas que o nosso cliente vai utilizar. Tá legal? Bom, com esse plano já desenhado, então agora a gente vai pegar tudo isso aqui que a gente viu na lousa e executar lá no computador. Vejo vocês então lá no computador. Muito bom, pessoal, de volta no computador. Então agora a gente vai para a aula 54, né? Então a aula anterior foi a retorno por API, agora a gente vai criar uma nova aula que é fazendo post dos dados para a gente poder criar então um novo usuário, né? Perfeito, gente. Então, para relembrar, a gente sempre antes de começar a aula, a gente roda os nossos testes para ver se ele está tudo funcionando e roda também lá o JS-Hint para validar a nossa sintaxe do JavaScript, né? Também, gente, a gente dá uma olhada aqui no nosso Trello, que é as atividades que a gente já fez. Então eu vou arrastar aqui o get por ID, que a gente já fez, e agora eu vou arrastar essa tarefa que a gente tem aqui, que é criar post na API para fazer cadastro de usuário. Então essa é a tarefinha que a gente está hoje. Voltando aqui, primeiramente eu vou rodar lá o JS-Hint para validar a sintaxe do nosso código para ver se está tudo bonitinho. Rodando aqui o JS-Hint, tudo perfeito. Então, ótimo. Agora a gente vai rodar o nosso teste, né? Para rodar o nosso teste, a gente precisa levantar o nosso servidor. Então eu vou dar um split na minha tela aqui. Vou entrar na pasta do Torne-se um Programador. Torne-se um Programador. Node.js, CMS, que essa pasta também está lá no GitHub, se vocês quiserem baixar, tá legal? E aí eu vou rodar aqui o npm start, para levantar a aplicação. Opa, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Já tem uma porta ativa. Deixa eu desativar essa minha porta. Provavelmente eu já tenho alguma porta ativa em algum sistema que eu estava mexendo. Ok, deixa eu derrubar aqui. Perfeito. Voltando aqui de novo. Agora eu vou startar de novo a aplicação. Tá legal? Então, aplicação startada. Agora eu vou só rodar o teste para ver se não tem nenhum teste quebrado, nem nada, para que a gente possa continuar, então, trabalhar do jeito correto, com tudo funcionando. Perfeito, gente, tudo bonitinho. Agora a gente precisa, então, criar um usuário, mas agora não pelo modelo, mas pelo controller, né? Então, se a gente analisar aqui, a primeira coisa que a gente tem que ver, gente, é se nos nossos testes de model, a gente tem algum teste que cria o usuário. A gente já tem, porque eu lembro que a gente já fez ali o teste de salvar, né? Então ele salva um usuário. Ou seja, a gente já tem o método funcionando, retornando o usuário salvo para a gente no banco de dados, tudo bonitinho. O que a gente precisa fazer agora é no nosso controller criar então uma rota para que a gente possa então fazer um post lá para o nosso servidor, lá para o nosso controller, na realidade, o nosso controller mandar todos esses dados que ele recebeu por post e mandar isso lá para o nosso modelo para que ele persista os dados lá no banco de dados, né? Então a gente vai fazer isso daqui agora. A gente vai criar então um novo usuário, tá? O que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar e copiar algum teste já existente e vou fazer só as mudanças necessárias que eu preciso, tá? Então eu tenho aqui o final de um teste, vou colocar aqui e aí agora eu vou começar a fazer as alterações, tá? Legal. O que eu quero aqui, ó, é fazer um post de usuário, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Post, e aí aqui eu vou colocar usuários.json e eu vou fazer um post para essa rota aqui, ó. Nota, gente, que essa rota, eu estou deixando a mesma rota que é o get. Eu não estou alterando, criando uma rota chamada criar usuário. Eu estou somente mudando o verbo e ele já vai funcionar perfeitamente. Tanto usuários para criar, quanto usuários para buscar, ok? Então, ó,
vou tirar esses dados aqui, a única coisa que eu quero fazer é um post para usuários.json. E aí o que ele deve fazer aqui? Ó? Ele deve, vamos colocar aqui, ó, deve criar um usuário. Perfeito? Muito bom. Agora o que a gente tem que fazer aqui então? Ele deve retornar o status code de 201, ok? 201 que é created, ok? E retornar o usuário novo criado. Então, retornar o novo usuário criado. Então, muito bem, o teste já está ali parecido com o que a gente precisa. Então é isso que a gente quer fazer, porém aqui ó, não é um verbo get, né? Seria o verbo post, ok? A gente quer fazer um post para esse usuário e ele tem que criar os dados lá para a gente. Perfeito. Se isso aqui retornou um defined, não conseguir localizar o servidor, a gente sempre faz isso daí, retornando 503, então tudo bonitinho. Se deu tudo certo, o status code should be igual a 201, ok? 201 created, ok? E aí no nosso body, a gente vai ver se a gente precisa ou não. Tá. Para mostrar os status HTTP para vocês, uma coisa a gente pode fazer também. Vir aqui no Google e colocar assim, ó, HTTP status, ok? Quando a gente faz isso, ele vai trazer para a gente aqui, ó, wp.org, né, um site que tem ali algumas definições que ele fala ali sobre os status HTTP, ok? Aqui tem algumas coisas em inglês, porém, gente, se a gente mostrar aqui, só buscar o status que a gente quer, que é o 201, vocês vão conseguir entender aqui ó, que está created, ou seja, é criar alguma coisa. Então eu estou mandando aqui para criar alguma coisa, ou seja, eu criei e estou retornando um status lá para o meu robô, ou seja ele uma API que eu estou fazendo, API não, seja ele um aplicativo que eu estou fazendo, ou um site que eu estou fazendo, ou próprio um script para incluir usuários pela API, ele vai me retornar o status falando que eu criei com sucesso, tá legal? Então você tem vários status code aqui, 202 accepted, 203, 204 no content. No nosso caso a gente vai usar o created, ok? Então 201 created para ele retornar para a gente falando que ele criou tudo bonitinho. Ou seja, status aqui vai ser então 201, perfeito? E no nosso body aqui a gente vai converter, depois que a gente converteu esses dados, a gente vai verificar aqui o length se é maior do que 1, ok? Na realidade a gente não... Deixa eu ver aqui, esse length, ele não pode ser igual a 1, porque se ele for igual a 1, eu vou ter que deletar toda a minha base de dados, tá? Eu não vou fazer essa validação aqui por número. Eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar que eu tenha o objeto que eu quero, tá? Que é o meu usuário que eu estou cadastrando. Só que, porém, antes de fazer esse post, eu também preciso mandar os dados via post, ok? Aqui eu preciso mandar no vírgula aqui, qual que é os dados que eu vou mandar via post, qual que é os campos que eu quero mandar lá para o meu banco de dados, tá legal? Então aqui eu preciso mandar todos os campos que tem lá no meu modelo. Se a gente olhar no nosso teste aqui de usuários, a gente tem aqui ó, nome, login, senha e e-mail. Então são esses dados aqui que a gente vai ter que mandar lá pro nosso, no nosso post para que ele chegue isso lá no nosso controle. Eu vou colocar aqui pra gente e vou colocar assim, ó, um JSON, ok? Nome, 2 pontos, e aí o nome que eu quero enviar. Então, deixa eu colocar aqui nome, João, ok? Vírgula, o login dele vai ser também João, João, a senha dele vai ser 1, 2, 3, e o e-mail vai ser joão@teste.com.br. Beleza. Então a gente já tem aqui os dados que a gente vai mandar via post, né? Perfeito. Se a gente está mandando o João, no 201 created, ele precisa retornar o usuário que ele criou para a gente, ok? Então o que a gente vai validar aqui? Ó? Se o retorno que veio do JSON, ok? Ele retornou então para a gente o que a gente quer, que é o nome igual a João, tá legal? E aqui eu vou retornar um usuário, não vou retornar um array de usuários. Então a conversão do JSON aqui ó, é baseado em um usuário somente. Como se fosse nessa rota que a gente fez que retorna somente um usuário. Nesse caso aqui do created, ele vai criar e vai retornar somente o usuário criado. Ele não vai retornar uma coleção de usuários, perfeito? Então é isso aí que a gente quer. Provavelmente o nosso teste aqui vai funcionar ou não. Vamos primeiro agora rodar o teste
o que ele vai fazer agora? Ele vai reclamar que a gente não tem a rota, né? Então, rodando aqui, ó, ele vai dar 404 aqui no nosso servidor, porque a gente fez um post com uma rota que não existe, e aí a gente não vai conseguir criar aqui, ó. Ele está falando que não deu para fazer isso daí porque ele retornou o not found lá, né, o 404. Perfeito. Já que ele não conseguiu fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer então é resolver o problema de 404. Como que a gente resolve o problema de 404? Indo lá nas nossas rotas e resolvendo isso. Então, dentro de app, routes, index, a gente vai criar uma rota para usuários fazendo um post, perfeito? Então, vou colocar aqui, ó, como post, ok? Então, estou criando uma rota, ok? Então, tem uma rota aqui de busca de usuários, como get, e tem uma rota aqui com o mesmo nome, tá vendo? Só que só muda o verbo, tá vendo? Aqui eu dou um get e aqui eu dou um post. Então, para o meu servidor, isso são duas coisas diferentes, tá legal? Então, eu estou dando, nesse aqui eu busco todos os dados, nesse aqui eu vou criar alguma coisa. E aqui, eu vou redirecionar, né, para o meu controller, para a rota que vai criar esses dados. Então, eu vou colocar assim, ó, criar. Legal? Aí aqui no meu controller usuário, eu vou ter que implementar essa rota, né? Se eu rodar o meu teste agora, ele ainda vai falhar, porque ele não existe, ele existe a rota, porém não existe o nosso método criar, né? Então, na rota aqui, ó, ele dá erro na 196, falando que não existe a função lá, né? Então, a gente precisa criar, então, essa função que a gente acabou de definir aqui, que é o criar, né? Então, no nosso controller, a gente vai definir mais uma funçãozinha aqui. Vou dar um vírgula e vou colocar aqui criar, ok? Isso vai ser uma função. Nessa função, eu vou ter a mesma coisa que eu tenho praticamente em todos os nossos requests, né? Que é o quê? O meu response, o meu request e o meu next aqui, né? Que é o padrão do Node.js com Express, né? Perfeito. Depois disso, a gente tem que preencher os nossos dados e depois mandar criar o nosso cliente, tá? Se a gente olhar no nosso teste, a gente já tem um código aqui que a gente pode copiar, ok? Então a gente vai pegar esse código aqui, ó, exatamente igual, vai copiar ele e vai colocar lá no nosso controller, perfeito? Então tá aqui o código lá no nosso controller, ok? E aí o salvar, ele precisa de um callback, né? Se a gente olhar no nosso teste, o teste também, gente, ele serve como documentação, tá legal? Então você pode olhar aqui, ó, e automaticamente já ir implementando. Tá vendo como é que fica mais fácil depois que o teste está feito? Olha só, function, e aí eu vou agora ter os meus dados. Aqui eu tenho o retorno, ok? E esse retorno me retorna o que quando cria? Se a gente olhar lá no nosso teste, ele retorna o usuário, né? Então a gente tem que responder o nosso usuário, ok? Então a gente vai lá, cria o usuário e se deu erro a gente faz uma coisa, se não a gente faz outra, né? Então vou pegar exatamente esse if aqui e vou implementar. Se deu erro no meu retorno, eu retorno 500 e falo erro ao cadastrar o usuário. Então, erro ao cadastrar o usuário. E mostro aqui a mensagem que veio lá do meu SQL, ok? Perfeito. E aqui nesse outro caso, ele vai retornar então 201, que eu criei, e ele vai me retornar o usuário que eu acabei de criar, perfeito? Teoricamente está tudo bonitinho. A única coisa que a gente precisa fazer aqui, ó, é alterar os dados aqui para a gente receber os parâmetros, né? Então, o que a gente vai fazer? Aqui, ó, parâmetro.nome, que é os parâmetros que a gente passou aqui no nosso post, tá? Então a gente passou nome, login, senha e e-mail, né? Esses mesmos nomes que eu coloquei aqui são os mesmos nomes que eu preciso colocar aqui na hora que eu for preencher o meu objeto, ok? Então params, request.params de nome, ok? Request.params de login, request.params de senha e request.params de e-mail, ok? Então vamos ver se isso aqui vai funcionar perfeitamente. Vou rodar o teste para ver o que vai acontecer, ok? Então, rodando o teste novamente. Vou derrubar a aplicação e abri-la de novo. Então derrubo a aplicação, levanto ela de novo para reiniciar e rodo o teste. Tá, legal. Então ele deu aqui o 201 created, provavelmente ele criou o nosso dado lá no banco de dados, porém ele ainda deu algum problema aqui na hora de retornar, ó. Ele não conseguiu converter o JSON. No nosso teste, ele mandou e parece que criou do jeito que a gente queria, porém o retorno não trouxe. O que a gente pode fazer lá no nosso teste? A gente pode ir no nosso teste e depurar o nosso código. Como que a gente depura o nosso código aqui? Ó? Lá no nosso teste, a gente vai verificar o que veio de retorno.
e vai mostrar isso na tela no console.log. Então, o que eu vou fazer? Dar um console.log e eu quero ver o que veio no meu response, ou seja, o que o meu servidor retornou para a minha view, ok? Então, vou dar aqui uns espaços aqui, né, com os iguais, para que quando eu rodar o meu teste fique mais fácil para eu enxergar na tela. Vou rodar o meu teste de novo. Tá, ele rodou o status, deu 201 created, porém aqui ó, ele retornou undefined, né? Ele não retornou o que a gente queria. Deixa eu ver uma coisa. Vou fazer de novo, para que eu possa validar de novo. Rodando aqui. Então, ele está retornando para a gente vazio, né? Ó. Parece que ele não está criando. Bom, o que a gente faz aqui então? A gente vai depurar, além daqui, a gente depura também lá no nosso controller, né? Então aqui no nosso controller, a gente vai ver o que é que está retornando aqui no nosso retorno também, ok? Então eu vou colocar aqui o console.log para saber o resultado que veio em retorno, ok? Isso que a gente está fazendo, gente, é depurando o nosso código para conseguir entender o porquê que ele não está retornando o usuário para a gente. Ok, gente, rodando o teste a gente está vendo que não está funcionando aqui, né? Então provavelmente alguma coisa está errada. Ou é o params que eu coloquei, ou é o body aqui. Provavelmente deve ser o body. Aqui eu coloquei errado. O params é quando a gente vai retornar alguma coisa pela rota, ok? Como a gente fez aqui no ID, ó. No ID, ele é o params, por quê? Porque na nossa rota aqui, ó, a gente passa um dado que veio por parâmetro, ok? Nesse caso aqui, como eu estou fazendo um post, o request aqui é .body, ok? Perfeito, gente. Porém, ainda não vai funcionar se eu rodar aqui o nosso teste. Eu vou derrubar e levantar o servidor de novo e vou rodar. Ó, ainda não funcionou, ok? E ainda não funcionou por quê? Porque a gente tem um problema com a documentação, ok? A gente está tentando mandar aqui um controller e um post dessa forma aqui, ok? Porém, a gente não sabe se isso aqui vai funcionar ou se tá isso aqui, ou se esse dado que a gente fez está de acordo com o plugin que a gente está usando, que é o plugin de request, ok? Então, se a gente olhar aqui no require, a gente usa esse plugin aqui de request, esse npm aqui, né? Então, o que a gente vai fazer? Vou copiar esse npm, vou lá no nosso browser e vou colocar assim, ó, request post Node.js, ok? E aí o que ele vai fazer aqui? Ele vai mostrar pra gente um monte de coisa e uma delas ele mostra pra gente a documentação do GitHub desse request aqui, ó. Eu vou clicar aqui e vou procurar dentro da documentação aqui alguma coisa que tem .post. Aqui ele está mostrando pra gente alguns dados e aqui ele mostra como que a gente tem que fazer. Ou seja, a gente está mandando errado, a gente está mandando o dado direto e está mandando aqui, ó, sem ser com esse form, mandando os dados. Ou seja, a forma como a gente escreveu está errada. Então eu tenho que alterar aqui o nosso código para mandar da maneira correta. Lá no de criar, aqui, perfeito. Então, post, ok? URL, abrir um hash, URL, dois pontos, para deixar igual está aqui, ó, ok? URL, dois pontos. E aí a gente coloca form, dois pontos depois, ok? URL, dois pontos, a URL que a gente quer enviar, ok? Vírgula, igual está aqui, ó, vírgula, form, dois pontos. Form, dois pontos. E aí vem o dado que a gente está enviando por form, que é esse aqui e o value aqui. No nosso caso, são esses dados aqui, ó, ok? E aí eu fecho aqui a nossa chave. E depois vem o nosso callback, perfeito? Fecha a nossa chave e depois vem o callback. Muito bom, gente. É justamente isso daí que a gente queria de acordo com a nossa API, tá? De acordo com a documentação desse plugin que a gente está utilizando. Então, URL e form. Perfeito? Legal. Agora vamos rodar o nosso teste para ver se isso vai funcionar. Vou derrubar a aplicação, levantar de novo e vou rodar aqui o nosso teste para ver se ele vai chegar o nome João aqui pra gente. Rodando o nosso teste, ó, perfeito. Chegou o João lá no servidor, ok? Mas ainda deu falso na hora de criar o dado lá no banco de dados, tá? Agora a gente precisa entender o porquê que tá dando falso aqui. Se a gente olhar aqui, gente, ó, erro igual a false, ok? O erro que está retornando de lá do nosso servidor é false. Porém, no nosso teste, o que a gente está fazendo? Se a gente olhar aqui no nosso teste de controller, a gente vai ver que a gente valida, então, o body, se ele retornou alguma coisa, valida se o response aqui, ele retornou um nome, e aí ele não está retornando. Ou seja, a gente está validando uma coisa errada aqui. Ó. Se a gente olhar lá no nosso modelo de usuário, lá no método salvar, quando a gente utiliza o método insert, a gente faz o seguinte, se deu erro, a gente retorna a mensagem de erro e a mensagem.
Se não deu erro, a gente retorna somente false, ok? Se a gente retorna somente false, a gente não retorna o usuário. Se a gente não está retornando o usuário, ou seja, a nossa API aqui, na realidade, o dado que a gente está validando no nosso controller, ele não vai ter como validar o usuário que foi criado. Então a gente vai ter que mudar a estratégia aqui. Ou seja, o 201 created a gente vai dar, e a gente vai dar uma mensagem falando que o usuário foi criado com sucesso, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? JSON. Vou colocar aqui, ó, mensagem, e aí eu vou colocar aqui, ó, usuário criado com sucesso, ok? Usuário criado com sucesso. Perfeito. Então aqui no nosso JSON, ele vai só converter e dar uma mensagem para a gente. Lá no nosso controller, como agora eu sei que ele não retorna o usuário para a gente, ele só retorna se foi falso, se foi true ou false, né? Então aqui no nosso retorno, a gente vai mandar um JSON simplesmente colocando a mensagem que a gente quer. Então mensagem, a gente coloca aqui na nossa mensagem o usuário criado com sucesso. Usuário criado com sucesso, ok? Então essa vai ser a mensagem que a gente vai mandar no nosso 201 created, o body dele, ok? Então se a gente olhar no nosso teste aqui agora, o que a gente vai fazer? Vai converter esse JSON que a gente está retornando lá no controller e a mensagem vai ter que ser usuário criado com sucesso, perfeito? Vou salvar aqui, vou derrubar o nosso serviço, levantar ele de novo e vou rodar aqui o nosso teste. Rodando perfeito, gente, tudo funcionou perfeitamente, ou seja, agora a gente já está criando um usuário lá no banco de dados. Tá legal? Então o que eu vou fazer aqui para poder testar esses nossos dados que a gente criou com o nosso teste agora pelo browser? Eu vou lá na internet e vou pesquisar plugin, Chrome, ok? Post. E aí eu coloco aqui, ó, e vai aparecer para a gente alguns plugins. Esse aqui é muito bom, Advanced REST Client. Eu vou instalar ele e a gente vai ter um plugin que a gente pode então fazer uma iteração com a nossa API, ok? Fazendo um post através desse plugin, mandando os dados lá para o nosso servidor, tá? Então ele está aqui instalando. Perfeito, instalado. Então agora eu vou acessar esse plugin aqui. Perfeito, então a gente vai copiar essa rota aqui e fazer um post para essa rota, tá legal? Então quero mandar um post, coloquei a rota, um post, e aí eu vou mandar aqui no form data os dados que eu preciso. Então o que eu quero mandar aqui no form data? O nome, ok? Vou colocar aqui Danilo 123, ok? Vou colocar aqui o login 123, a senha 1234 e vou colocar o e-mail, ok? ss@gmail.com, ok? Perfeito. Agora eu vou mandar um send, ok? Eu vou fazer um send desses dados. Rodando o send, olha lá o status que ele retornou para a gente, ó, 201 created. Se a gente olhar aqui, ó, mandou tudo bonitinho. E se a gente olhar lá no nosso JSON, ele retornou a mensagem aqui de usuário criado com sucesso. Se a gente agora dar uma olhada lá no nosso banco de dados, der um select aqui, a gente vai ver que esses dados estão cadastrados com sucesso, ou seja, o Danilo que eu acabei de cadastrar aqui no nosso REST API funcionou perfeitamente. Legal, gente? Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês. Funcionou tudo bonitinho na nossa API, ok? E lá no nosso teste também. Agora, então, a gente já pode passar essa tarefa aqui para o próximo passo, ok? Que é, a gente já criou esses dados. Nas próximas aulas, então, a gente vai fazer o quê? Um put dos dados, né? Atualizar o nosso objeto, ou seja, o nosso cliente, né? Utilizando a API, e a gente vai utilizar esse REST Client aqui para auxiliar a gente para fazer o update também, tá legal? Bom, para quem gostou da aula, dê um like, para quem não gostou, dê um dislike. E é isso daí, podem comentar. Ficou com dúvida nessa aula? Marque a aula particular, que eu tento esclarecer todas as dúvidas de vocês, tá legal? Fico por aqui, até mais e até a próxima aula. Gente, essa aula eu gravei com uma dor de garganta gigantesca. Estou um pouco doente, estou um pouco com febre, então no começo da aula eu gravei meio cabisbaixo, então não se incomodem com isso, é porque eu estou um pouco doente mesmo, mas faz parte, né? A gente tem que continuar aí, mesmo doente ou não, a gente tem que perseverar e tentar fazer o máximo possível dentro do nosso limite, ok? Tentar não ser medíocre, né? Fazer o que a gente pode, com o que a gente pode, da melhor forma que a gente pode, tá legal? Bom, fico por aqui, até mais e até a próxima aula.